Bom dia, ouvintes da Rádio Costa Azul. Eu sou a jornalista Cristiane Zarpelão, assessora de comunicação da Associação Comercial de Ubatuba, e todas as terças-feiras, das 10h30 às 11h, temos espacinho aqui no Jornal da Costa Azul, o Conexão ACIL, onde a gente conversa com empresários da cidade que já são antigos ou que estão começando. E hoje eu vou conversar com ele. Deixa eu ver se eu decorei tudo. Ele é empresário, ele é proprietário do setor funerário, ele é empresário de uma pousada, ele faz parte do Conselho Municipal de Segurança, ele é diretor da CIL já no segundo mandato e ele também faz parte de um motogrupo. Luiz Cláudio da Silva. Bom dia, Luiz, seja muito bem-vindo. Bom dia, Cris, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Vamos lá para essa entrevista aí. Olha, eu estava conversando com ele nos bastidores, só de bate-papo, porque acho que a gente vai precisar de uns 5 programas, porque a gente tem assunto, viu? Lu, vou chamar de Lu, a gente já é assim. Lu, me diz uma coisa, vamos começar conversando sobre funerária. Como você foi parar nesse setor? Há quanto tempo e por quê? Olha, Cris, o ano passado, 2024, completou 30 anos que a gente está com a atividade, né? Nós começamos a atividade junto com o meu irmão, o Bogodão, o Lúcio Flávio. Sim. Hoje eu estou junto com a família dele, que quem está junto comigo lá na empresa é o Flávio, que é o filho do Bogodão, certo? E como nós fomos parar com essa atividade? Na verdade, eu sou de Minas, né? Eu já estou aqui, sou de Três Corações, já estou aqui há mais de 40 anos. E em Minas, para você ter uma ideia, o meu pai tinha um comércio lá, e depois ele fechou e alugou para uma funerária. Eu, quando passava nessa rua, eu passava do outro lado da calçada. Olha só. Entendeu? Então era uma coisa que estava totalmente fora dos meus planos. Mas vindo para cá, a vida muda, às vezes, os nossos caminhos, né? E oferece as oportunidades. E o que aconteceu? O meu irmão foi trabalhar no setor funerário, na prefeitura, e a gente via que a cidade era muito carente do serviço, não tinha uma assistência assim que a gente considerava adequada. Mas ele, dentro do ramo de funerária, mas dentro do município, sendo funcionário municipal, não tinha muito o que fazer, a não ser cobrar as empresas que já existiam na época, que pudesse proporcionar um serviço de mais responsabilidade, um serviço de mais respeito, um serviço digno, à altura da atividade. E eu conversei com ele, olha, por que a gente não monta uma funerária pra gente? A gente já tem um certo conhecimento e tal, e vendo a situação das funerárias que existia na época, e falou, não é tão simples assim. E tempo passou e acabou que a gente veio a montar a atividade comercial de funerária. E a gente já sabia, tinha o meu irmão que era do setor funerário, o Arnaldo, que trabalhou com a gente muito tempo, que trabalhava em outra funerária, ou seja, a gente juntou as falhas das funerárias e nós montamos. Tanto que depois que nós montamos, passou mais ou menos 2 anos no máximo, as outras funerárias fecharam, não acompanharam o desenvolvimento do setor. E hoje, inclusive, eles falam que o Ubatuba só pode ter uma funerária. Não é isso. Existe uma lei que regularizou. Ubatuba foi uma das primeiras cidades que criou essa lei e regularizou o setor funerário no município. Porque acontecia que chegava na temporada, algumas funerárias de fora, as vizinhas aqui, vinham, se instalavam, visando a temporada, às vezes até vendiam os planos, sim, passava a temporada, caía na realidade do município, sim, certo? Que foge totalmente da comparação da temporada. E nessa situação, achou por melhor montar e regularizar a lei. E aonde a lei hoje, ela permite instalação de outras funerárias, porém existem uns critérios para ser cumprido, é onde acaba que algumas outras funerárias avalia a situação, faz um estudo de mercado e vê que não é viável. Não certo? É viável e não é fácil. Não, né? É fácil também. Sim. Então, hoje a gente trabalhando no município sozinho, acaba que a gente acaba tendo mais responsabilidades do que, sim, outros que têm concorrente. Sim. Tá? E bom dizer também que serviços que realiza aqui na cidade, a gente não pega 100% do serviço. Entendi. Tem muito serviço que vai para fora, pessoas hoje, o plano funerário está muito divulgado, toda cidade praticamente do Brasil tem. Então acontece de a pessoa falecer no município, mas ele ter o plano lá fora, ter um seguro de vida,
ou qualquer outra coisa, serviço também municipal, serviço social que vem buscar. Então a gente não pega 100% do serviço que tem na cidade. Muita gente acha que qualquer problema relacionado à funerária é a litorânea e não é. Não é, a realidade não é. Porque muitas pessoas comentam aquilo que eles veem Acham, falar, né? escutam Sim, falar o que acham. sim. Mas a realidade dos bastidores é um pouco diferente, né? Uma coisa, Lu, que a gente estava conversando ali, que eu particularmente também não sabia, Ubatuba tem 6 cemitérios? 6 cemitérios. Nossa, 6 quais cemitérios. são? São o cemitério do centro, Sim. Piranguinha, Maranduba, Camburi, Ubatumirim e o cemitério da aldeia também. São Então, 6. explica pra gente. Quer dizer que, assim, a funerária de vocês não atende os 6, ou atende os 6, mas a prefeitura também trabalha com eles? Olha, é válida essa pergunta, isso é muito interessante, porque a funerária ela não tem responsabilidade nenhuma sobre os cemitérios. A responsabilidade sobre os cemitérios é da prefeitura municipal, inclusive tem um setor funerário que toma conta do cemitério e é responsável pelos cemitérios municipais. Entendi. Tá? Então não é responsabilidade da funerária. A gente presta serviço assim, encaminhando de acordo com os familiares para onde que eles querem levar o seu ente querido. Para fazer o sepultamento, a gente encaminha para o cemitério de desejo ou que a família tem já um jazigo. Entendi. Tá? Mas não é de responsabilidade da funerária, é responsabilidade da prefeitura. Muito legal, muito legal. Que, bem dizendo também, dentro do possível, tem feito um trabalho legal da administração dos cemitérios. Dentro do possível, né? Uma coisa legal, Lu, eu acho que é legal você explicar também, porque assim, às vezes as pessoas reclamam, eu perdi infelizmente um familiar e demorou muito para liberar o corpo e a culpa da funerária, não sei o quê. Como que é? É legal, acho que você explicar isso. Acho que até você colocou uma nota na rede social esses dias, porque um familiar falou assim, demorou muito para liberar o corpo e foi culpa da funerária. Acho que seria legal você esclarecer isso para os ouvintes, dizendo que tem os dois lados, né? Tem sempre o lado do familiar, que está muito triste porque perdeu um parente, né? Porque eu acho que assim, é uma linha muito tênue, é muito difícil você trabalhar com uma coisa, você até falou que você passava do outro lado da rua, né? Sim, sim. Como é difícil você lidar com uma profissão que você tem que lidar com o sentimento da pessoa e manter também a saúde financeira da sua empresa ao mesmo tempo? Como que fica essa situação? Na verdade, quando acontece de um familiar perder um ente querido, é o que eu sempre digo para a equipe lá, que eu quero até agradecer a equipe que sempre está à disposição. A gente sabe que cada um tem suas dificuldades e tem a parte emocional também que a gente lida, porque a gente não é simplesmente uma pessoa que está ali para atender, e a gente tem família, tem Sim. filho, tem esposa, tem marido. Não é um trabalho fácil, tem imagino. a mãe e pai, então a gente tem que saber separar. E eu digo para a equipe que a gente tem que ser profissional. Sim. A família não procura um agente funerário ou uma funerária para que alguém chore junto com eles, não é. Eles procuram um profissional que esteja preparado para atender naquele momento difícil. Para resolver o problema. Então, né? é o que a gente procura fazer, certo? E muitas vezes algumas pessoas chegam lá porque perdeu um ente querido, parece que já chega revoltado com a gente, como se a gente tivesse culpa de alguma coisa. E muito pelo contrário, a gente está ali para ajudar. Sim. Dentro do possível, mas sempre com a melhor boa vontade possível. E esse episódio aí, inclusive, foi feita uma nota, né, explicando, não foi nada daquilo que ela passou, que ela falou. Na nota tem os detalhes, certo? Nós esperamos o acionamento da Santa Casa, que foi por volta de 1 e pouco da manhã. E, coincidentemente, naquele dia a gente estava com 3 serviços, inclusive um de Caraguá. Ou seja, não foi simplesmente uma má vontade, não existiu isso de maneira nenhuma. E a gente teve que atender os 3 casos, inclusive dessa senhora que faleceu. É toda uma demanda, né? Tem uma demanda. E depois tem um processo de ir lá, definir como que vai fazer, como que vai ser feito. Às vezes a pessoa que chega lá tem alguma dúvida, aí vai questionar com um parente, com algum irmão ou alguém próximo para ajudar a decidir, porque realmente é um momento muito difícil, acredito eu que seja o momento mais difícil da vida do ser humano, certo? Já passei por isso com o meu irmão, com o meu pai, com a minha mãe. Não é fácil para a gente também, mesmo trabalhando no setor, não muda nada, porque o sofrimento é grande, a gente sabe disso, perder uma pessoa que está no seu dia a dia ali. Mas, infelizmente, não é todos que estão preparados, estão assim, têm a visão de que o profissional que está ali atrás do balcão, que está atrás da mesa, também é um ser humano
e tem suas falhas, Sim, certo? sim. E naquele dia coincidiu, como eu já tinha falado, foram 3 óbitos, mas nós atendemos tudo dentro do possível e a verdade não foi nada daquilo que foi falado na rede social. Entendi, Tá? entendi. E tem a nota oficial que nós já divulgamos, para não estender muito sobre esse assunto. Quem tiver interesse pode procurar no Facebook, no Instagram, que tem lá a nota. Ou se não, procurar a gente mesmo. Inclusive, se algum associado, né, a nós que tiver alguma dúvida, cliente, pode nos procurar, a gente vai dar atenção necessária para o caso. A gente está de portas abertas para resolver o problema. Então, para finalizar esse assunto de funerária, a gente sabe que você, inclusive na primeira caminhada empreendedora, você foi um dos nossos apoiadores. A funerária e também o plano assistencial da litorânea, que é conhecido como Planstel, vocês sempre ajudam muito, né? Vocês patrocinam muitos eventos. Fala o que vocês fizeram ultimamente aí. Sim. A gente procura ajudar a fazer a parte social, né? Inclusive muitas pessoas não sabem, mas quando existe o caso de óbito de pessoas que são indigentes, todo o serviço é coberto pela funerária, não é pela prefeitura. Tá? Eu achava que era pela prefeitura. Não, a prefeitura ela só cobra o serviço de pessoas carentes. Quando é indigente, a responsabilidade totalmente é da funerária. Todos os custos, todos os gastos é pela funerária. E geralmente... Isso está na lei, isso é um dos critérios, tá? Que a lei que fez a regularização do serviço funerário no município exige. E sepulta no Ipiranguinha ou depende? Geralmente no Ipiranguinha. Geralmente no Ipiranguinha. Então, tá? Vocês ajudam também provas de... A gente sempre ajuda na medida do possível. A gente ajuda também com a ambulância que a gente empresta, a gente avalia o evento para ver se vai ser possível. Tem alguns atletas que a gente apoia também com patrocínio, tá? Ultimamente a gente ajudou agora também na reforma e ampliação do velório da Maranduba, tá? Juntamente com a prefeita Flávia, o vereador Rogério Frediani. Ficou muito bom a reforma lá, dá o parabéns para eles pela iniciativa. O que a gente pede para eles, até mesmo em conversa que a gente teve sobre o assunto, que se defina aquele espaço como um velório municipal da região. Sim. Já teve alguns comentários de mudar para outra coisa, mas eu acho que não pode. Se está definido, já foi ampliado, foi preparado para isso, é um direito da população de manter aquilo ali de uma forma definitiva, que não se fale mais em mudança. Sim. Também ajudamos na ampliação e reforma do cemitério do velório do Ipiranguinha, certo? Ou seja, a gente podendo ajudar, a gente está sempre de portas abertas e a gente colabora com a parte social da cidade também. Muito legal, muito legal. Agora vamos falar de uma outra vertente que você também tem. Conselho Municipal de Segurança. Você está há quanto tempo fazendo parte do Conselho Municipal de Segurança? Já estamos lá há 1 ano e pouquinho. Vai fazer 1 ano, né? Vai fazer 1 ano aí. Você foi primeiro diretor da associação e depois você começou a fazer parte do conselho? Isso. Foi através da diretoria da CIL? Comercial. Eu fui convidado, né? Conversando com o presidente Adriano da CIL. Ele perguntou se eu tinha interesse, eu falei que tinha. Sim. Eu acho que é mais um trabalho voluntário que a gente está fazendo no município, né? E é uma deficiência. E o Conseg já estava desativado já fazia algum tempo. Então eu fui convidado, achei interessante participar desse desafio e lutar para que a gente consiga melhorar, né? Inclusive agora dia 16 vai ter a reunião do Conseg, vai ser no Ipiranguinha. Sim. A gente vai começar a descentralizar essas reuniões do Conseg para poder ir mais próximo da população e ouvir também a população de acordo com as demandas deles, né? A gente tem aí agora o apoio do Tenente Wagner, que está interino, certo? Era o Luiz Fernando, a delegada também, Ana Carolina. Então, ou seja, todas as reuniões eles têm participado, já tem esse movimento, eles estão escutando e algumas demandas a gente já conseguiu até já resolver. Sim. E me diz uma coisa, tem tanto problema em Ubatuba, por que você foi justamente com a segurança? Conta pra gente. Então a gente acaba vendo assim algumas dificuldades e a gente percebe que precisava desse elo entre as autoridades que tem no município mais a sociedade. Então a gente entende que eu até gosto de participar, eu me interesso bastante pelo assunto e querendo ou não a funerária também está ligada, né, porque a gente presta um trabalho junto ao ML, então a gente tem bastante contato com as autoridades
Eu acho interessante a gente poder fazer alguma coisa nesse sentido. Sim, e as reuniões geralmente são feitas toda última terça-feira do mês lá na Associação Comercial. Associação Comercial. E esse mês eles estão começando a descentralizar, pode participar qualquer pessoa interessada. Esse mês vai ser lá na Rádio Manancial, né, dia 16, às 17 horas, é isso, né? Mesmo, isso mesmo. E o pessoal do Ipiranguinha aí fora também pode participar, né? Com certeza. Qualquer pessoa pode participar, não só pode como deve, né? Quem não tem nenhuma demanda, nada para solicitar, mas pelo menos participe e vê o que está acontecendo na área de segurança, que com certeza a participação é interessante, é importante, porque ele pode trazer também alguns elementos que a gente não tenha conhecimento. Sim. Está somando forças, né? A gente, acho que nem ia falar, mas acho que é importante, porque é um assunto muito recente, infelizmente, que houve com a Camila, né, agora no final de semana. Sim. Tem muitos indícios que foi um feminicídio, provavelmente vai ser uma das pautas da reunião de hoje. Você tem alguma informação? Vocês vão conversar sobre isso? Você sabe como que vai ser? A informação que a gente tem é que está um processo de investigação, não tem nenhuma situação nova, também nem posso dizer pelas autoridades. Sim. Mas o comentário que tem é esse mesmo, né? Mas independente desse caso, definir qual foi a motivação, eu acho que tem que ser feito alguma coisa mesmo, porque a violência em Ubatuba, ela de certa forma, ela está crescendo. Sim. Tá? E quantos casos não são divulgados, sim, né? Sim, principalmente a questão da defesa da mulher, né? Sim. Eu acho que o que eu acho estranho, assim, quanto mais se divulga, quanto mais fala, parece que mais acontece. Sim. E um dos casos também, uma das situações que a gente percebe muito em Ubatuba é a questão do suicídio, né? Infelizmente. E a gente teria que ver, olhar mais assim, com carinho sobre isso, tentar entender o que está acontecendo, porque não podemos considerar isso uma situação normal. Sim. Apesar de a gente estar vendo aí muitas doenças ligadas ao emocional, estresse, depressão, né? Mas a gente sabe que não é o caminho. Sim. Tá? E não adianta, assim, ao meu ponto de vista, a pessoa resolver o problema dela, tirar a vida e deixar esse problemão para o familiar, que é o que sofre mais, né? Sim, sim. Fora isso também, Cris, acho que é interessante falar que nós estamos trabalhando juntamente com a prefeita Flávia, o delegado seccional, o doutor André, tem apoiado também, o doutor Sambranelli, que levantou essa bandeira aí juntamente com a funerária, que a gente fica preocupado, e a doutora Ana Carolina, a respeito do SVO. A gente tentar regularizar essa situação aqui. A secretária também participou da reunião, a secretária de saúde, para que a gente evite que certos casos de óbitos, principalmente de morte natural, sejam encaminhados para o IML. Porque mortes de causas violentas a gente sabe que tem que ir para o IML, não tem outro jeito. Lu, explica para quem não sabe o que é o SVO. SVO é um serviço de verificação de óbito. Ah, sim. Então muitas vezes a pessoa acaba residindo em casa, ou área pública, e a gente vê que não tem nenhum sinal, nenhum indício de morte violenta. Sim. A gente entende como morte natural. Sim. Qualquer médico pode assinar isso aí. Ah, sim. Tá? Mas geralmente os médicos não assinam. Não sei se é porque não querem assumir o compromisso, às vezes não tem segurança no que estão falando. Mas aí a ideia é criar esse serviço para que não seja necessário encaminhar esse corpo para a ML. Que encaminha para a ML, infelizmente nós não temos mais o ML na cidade, tem que ir para Caraguatatuba. Em tempos normais você gasta pelo menos umas 4, 5 horas, que tem que levar o corpo para lá, esperar o médico fazer a necrópsia, depois voltar, ou seja, de 4 a 5 horas, pelo menos. Aí você pega aí uma temporada, um feriado prolongado que tem um trânsito, já chegamos a levar a média de 8 horas. E o corpo precisa de uma preparação, não precisa para isso? Então, para ir, antes que passe pelo médico, não pode fazer nada, não pode mexer em nada no corpo. E teve caso de ter ido para Caraguá, para o ML, quando voltou já não tinha mais condições de fazer o velório, devido ao tempo e o calor que estava acontecendo. Nossa, aí influencia num monte de coisa, influencia, né? E causa mais desgaste e mais sofrimento para a família. Então nós já estamos fazendo essa movimentação no sentido de tentar regularizar a questão do SVO na cidade. Sim. E a possibilidade de ter um IML aqui é muito impossível? Não vou dizer que é impossível, mas aí já depende das esferas superiores, né? Entendi. Porque é uma situação do Estado que define, mas existe uma possibilidade, já existe também o interesse do setor público de estar vendo essa possibilidade de trazer. Aí depende do setor público, a associação comercial em si não tem força para isso. Eu acho que sempre é válido, né? A gente tentar provocar uma situação para ver se pelo menos tem uma resposta que convença a gente, né?
para evitar essa dificuldade. Até mesmo em questão de corpo de delito, os exames que tem que fazer de pessoas que precisam, acabam tendo que ir para Caraguá e gera mais transtorno aí para os familiares. Sim. Uma coisa que é legal você falar, Luiz, que eu estava aqui semana passada com o presidente da associação comercial, as pessoas confundem muito, elas acham que a associação comercial tem poder de prefeitura, tem poder de legislativo, tem poder de executivo, e na verdade não tem. A gente, assim, a associação comercial é uma força, é muito grande, precisa, né, dos associados, tal, mas às vezes a gente não tem esse poder que o pessoal fala. A gente consegue, por exemplo, igual a gente falou aqui, a gente pode oficiar os poderes, né, e dizer, por exemplo, estamos precisando de um ML em Ubatuba, estamos precisando, amanhã vai ter uma audiência pública sobre que o GAD vai fazer praias, né? Sobre as tendas. A gente pode convidar a população para ir ver, né, falar o que eles acham, o que eles não acham, e depois a gente se posiciona se é a favor ou contra, tal. Mas a gente pode mostrar essa força, mas não quer dizer que, vamos supor, nós temos um voto, vamos dizer assim, né, na fila do pão. Então, o pessoal acha que a gente tem muito poder de prefeitura, a gente tem muito isso, e às vezes não tem, né? As pessoas têm que entender isso, o doutor Adriano estava até explicando isso. A associação comercial, as pessoas vão lá achando que a gente resolve, que a gente faz, que a gente acontece, e não é bem assim, né? Então, vamos lá na associação que ela vai lá e resolve tudo. É verdade, Cris. Às vezes algumas pessoas me procuram trazendo algumas situações para a gente tentar resolver. Eu já explico que não é bem assim. Sim. Lógico que a gente podendo, a gente está à disposição, mas a gente não tem todo esse poder para resolver os problemas. No ano passado, por exemplo, a gente fez aquela campanha do Maio Amarelo em relação ao trânsito, educação e conscientização do trânsito. Foi legal, foi um trabalho super válido. Sim. As autoridades policiais compareceram, fizeram um excelente trabalho. A programação das palestras seria em torno de 1 hora e pouquinho. Foram 3 horas de palestra. Quem foi gostou, acabou nem saindo do teatro. Nós movimentamos um todo, né? Sim, sim. E, então, assim, a associação, ela podendo ajudar, ela ajuda. Sim. Mas a gente não tem esse poder. O que a gente faz é sempre tentar alinhado com os órgãos públicos, prefeitura municipal, a questão da segurança agora, que eu estou representando a associação comercial na parte de segurança do município, para que a gente consiga melhorias. Sim. Certo? Mas a gente tem um limite para ir. A gente não consegue muito ir. E também, não adianta a gente ficar cobrando, tendo noção de uma realidade hoje de uma prefeitura, que ela tem os limites dela também, e acaba a gente sendo mal interpretado. Mas não é isso, a gente está aqui para somar. Sim. Certo? E principalmente, o que a gente fala é a questão dos comerciantes, dos empresários de Ubatuba, que nos procurem, que venham até nós, tragam as suas demandas, tá? Porque não adianta só criticar, sendo que você não compareça. Não participa. Tem que participar. Exatamente. Tá? Para que a gente possa unir forças e assim tentar resolver o problema de uma forma melhor. Se a gente não conseguir resolver 100%, se resolver 50%, eu acho que já é válido. Já é válido. É melhor do que ficar inerte sem poder fazer nada. Sim. Mas a gente precisa de forças, pessoas que nos ajudem. Exatamente. Sem participação não cabe reclamação, né? Justamente. Olha, eu disse que aqui é assunto para 5 programas no mínimo, mas nosso tempo já está acabando. Lu, obrigada. Imagina. Foi muito legal. Você vai voltar. Estamos associados, por favor, empresários, se vocês quiserem conversar com a gente, entre em contato na associação. O Sandro acho que vai colocar aqui os nossos contatos. Luiz, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Vai voltar em breve, porque de tantos assuntos nós falamos pouco. Eu queria agradecer muito a sua audiência. Hoje eu vou mandar um recadinho especial, porque é o aniversário do meu irmão Robson. Parabéns. Muito obrigada pela sua audiência. Agora vocês ficam com Mãe Tô na Rádio, com Henrico, a Amanda e o William. Obrigada.